Agora são 8 horas e 45 minutos, faltando 15 para as 9. Como já havia anunciado, hoje o nosso Papo Café, vamos conversar hoje com o doutor Ícaro Sena, e para nós é de muita importância esse nosso bate-papo de hoje. Então já, bom dia ao pessoal, aos nossos amados ouvintes. Hoje trazemos uma entrevista especial. É muito comum em um novembro as pessoas falarem sobre o Novembro Azul e a campanha de prevenção e combate ao câncer de próstata. Mas vocês sabiam que também existe outra campanha em novembro? O Novembro Laranja, uma campanha nacional que traz o alerta sobre o zumbido da nossa audição e outros problemas auditivos. E para falar sobre isso, hoje trouxemos aí o nosso convidado super especial, o doutor Ícaro Sena, ele que é fonoaudiólogo e especialista em audiologia clínica. Então, vamos pegar o bom dia do doutor Ícaro. Doutor Ícaro, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Roque. Bom dia, ouvintes da Brisa Mais FM. Tudo bem? Tudo bem, doutor. E o senhor? Tudo bem também, graças a Deus. No final de semana desse, muito conturbado, né? Com certeza. Eu imagino para vocês, principalmente, que são profissionais da comunicação, que trabalham diretamente com música, também não posso deixar de desejar a vocês os parabéns pelo dia do radialista, que foi ontem, né? E nós somos privilegiados que temos o dia 21 e 7 de novembro, né? Isso. Isso aí. Então, é um dia que é um momento triste, mas que o reconhecimento a vocês não pode deixar de ser feito também. Certo. Ô, doutor, vou fazer umas perguntas, vou sabatiná-la aqui, e se o ouvinte tiver algumas dúvidas também, pode interagir conosco aqui, e depois eu farei para o senhor algumas perguntas dos nossos internautas, se assim houver. Mas o nosso tema hoje também, doutor, é sobre a audição, ou seja, o zumbido. Aí eu volto e pergunto para o senhor, doutor Ícaro, o que é que causa um zumbido? Primeiro, importante sua colocação sobre a importância do evento do Novembro Laranja, num mês que necessariamente e se fala muito do Novembro Azul, e é justo, é uma causa muito grande, mas o Novembro Laranja cada vez mais está crescendo, mostrando a importância do tratamento contra o zumbido. Uhum. E respondendo a sua pergunta, a primeira coisa que assim, a gente leva o zumbido, cerca de 85 a 90% dos casos de zumbido são devido à perda auditiva. Uhum. Mas é importante dizer que o zumbido não é uma doença, Roque. Que bom, né? O zumbido é um sintoma da doença, tá? E esse zumbido pode ser apresentado em diversos casos, patologias. Por isso que a gente fala que o zumbido é um sintoma multifatorial. Por exemplo, o zumbido pode estar presente na perda de audição, o zumbido pode estar presente devido à falta de nutrientes como zinco, o zumbido pode estar presente na questão da postural, tá? Um problema de postura, um problema de cervical pode trazer zumbido também. Zumbido é uma causa que pode ter inúmeros fatores. Então, por isso que a pesquisa dele é tão detalhada e o tratamento também, devido à enormidade de fatores que podem causar o zumbido. Mas, lembrando que 85 a 90% é devido à perda de audição. Que bom tirar essas dúvidas com os nossos ouvintes. Outra pergunta, doutor, que eu farei para o senhor. Um zumbido, ele pode causar perda auditiva? Essa pergunta é ótima. Muitas pessoas têm essa dúvida. Zumbido não causa perda auditiva, não pode causar. Na verdade, é o contrário. O que a gente tem? A gente tem um órgão na orelha interna chamado de cóclea, tá? É o nosso principal órgão na audição. Lembra daqueles caracóis que a gente, no nosso tempo, hoje a gente não vê muito não, mas ainda existia. Ele levava aquela casinha atrás, tipo uma circular. A cóclea parece muito com aquele caracol, aquela casinha que o caracol levava. É o principal órgão da audição. Quando a gente lá nesse órgão,
a gente deixa de transmitir, a gente deixa de ser o som que chega, deixa de ser onda sonora e vira impulso elétrico. E quando esse som é mandado ao cérebro, essa cóclea tem células ciliadas que estão mortas, o cérebro entende errado e causa o zumbido. Então, na verdade, essa perda auditiva causada devido à morte das células ciliadas que gera esse zumbido. É o contrário. A perda gera o zumbido e não o zumbido gera a perda. Uhum. Nesse caso, doutor, e o que mais que pode causar perda auditiva? A perda auditiva pode ser causada por inúmeros fatores. Ó. Uhum. Por exemplo, uma cachumba mal curada, sarampo pode causar, ruído pode causar perda auditiva, uhum. tá? Existe a perda auditiva súbita também, que é a perda inesperada, que a gente tem de uma hora que muitas vezes é difícil explicar até uma causa também. Então, todos esses conjuntos de fatores podem gerar uma perda de audição também. O AVC pode gerar uma perda auditiva, também. Eita. O envelhecimento pode gerar uma perda auditiva, tanto que a gente chama esse processo, essa patologia de presbiacusia. Na verdade, nada mais é do que o envelhecimento dos órgãos da audição, que ele gera mesmo essa perda devido ao fator de idade mesmo, né? De experiência, vamos dizer assim. E aqui não tem ninguém velho. Exato. Doutor, a pressão arterial pode causar também zumbido nas pessoas? Sim, porque o fluxo sanguíneo, ele também emerge lá na questão da cóclea, pode causar sim um aumento da pressão e, consequentemente, ele começar a ter zumbido. A diabetes também, tá? Tanto a hipertensão como a diabetes são doenças que podem causar o zumbido. Como o colesterol alto também, tá? Rapaz, é tanta coisa, né, doutor? Que a gente vai tirando nossas dúvidas. Tanto que nossa investigação é através de, muitas vezes, diagnóstico diferencial. É por eliminação mesmo de causas. A gente tem que ir tratando isso por etapas mesmo. É um tratamento que demanda uma boa investigação, uma boa avaliação do caso para que seja sucesso. E lembrando, né, que na maioria dos casos, apesar da gente... O zumbido é uma doença, é um sintoma, e tem um tratamento. Certo. Estou conversando com o doutor Ícaro Sena, ele que é fonoaudiólogo. Doutor, no meu caso aqui, e os meus demais colegas que nós trabalhamos com fone de ouvidos, né? Usar fone alto, ficar muito tempo ouvindo o ruído do secador, no caso do cabelo, ou passar muito tempo em locais barulhentos, pode assim causar perda também auditiva, doutor? Bom, Roque, você falou de um ponto importantíssimo aí, tá? Profissionais da comunicação, profissionais... Eu sou fonoaudiólogo, especialista em audiologia clínica e também especialista em fonoaudiologia do trabalho. É justamente essa parte que te compete aí, tá? Então, vamos lá. Essa pergunta é recorrente. Eu atendo vários call centers aqui em Salvador, tenho também pacientes da comunicação, Roque, e é sempre essa questão que vem levantada. Bora lá. Muitos estúdios hoje, e muitos próprios headphones desses, ele já vem regulamentado pela normativa que já existe do período do Inmetro ainda, o controle de intensidade, que é o que volume no popular. Tá? Então, eu sempre digo nos casos do call center daqui que basicamente hoje é muito difícil o trabalho deles causar uma perda auditiva, porque a intensidade já vem regulamentada. Porém, no caso de vocês, profissionais da comunicação, existe também esse controle, mas a gente sabe que a realidade é um pouco diferente. E o nome dessa situação, que pode gerar perda auditiva, sim, o fone de ouvido, quem trabalha com cabeleireiro, quem trabalha em indústria, e tem um ruído, se chama até de PAI, já tem o nome dessa patologia. Perda auditiva induzida pelo ruído, tá? Então, ela pode causar perda auditiva, consequentemente, o zumbido pode ser um sintoma apresentado, além da baixa audibilidade, que é a baixa acuidade auditiva mesmo, devido à exposição ao som. A gente hoje tem um limite regulamentado
de uma exposição até 8 horas de 85 decibéis. A proporção que a intensidade aumenta da exposição, seu tempo de atuação tem que ser diminuído, justamente para evitar esses casos na função, da sua função laboral, que você venha a ter esse prejuízo da audição. Às vezes aqui, os meus colegas dizem, rapaz, você trabalha com fone no último volume. Mas eu não sei se eu estou correto ou incorreto, doutor, porque para mim o som que está adentrando aos meus ouvidos, eu acho que não está me perturbando no volume. Mas eu não sei se eu estou correto ou não em usar, no caso o meu fone aqui que eu estou usando agora, eu deixo no último volume. Isso pode ser prejudicial mais tarde para mim, doutor? Bora lá. Ótima pergunta. Inclusive, agora, respondendo a sua pergunta, eu quero que os pais, mães, responsáveis e os próprios jovens de hoje prestem muita atenção nessa máxima que eu vou passar agora para vocês. Roque, fone de ouvido hoje é a maior causa de perda auditiva no mundo, tá? Certo. O uso de fone de ouvido hoje é a maior causa de perda auditiva no mundo. Muitos celulares hoje já avisa quando você excede o limite de decibéis, mas mesmo assim, quando eles avisam, na maioria dos casos, já está prejudicando sua audição. O recomendado ao uso do fone de ouvido, que aí se estende a você, Roque, e a toda a sua equipe também, é que vocês escutem na metade do som, na metade da capacidade. 50%. Isso, por quê? A perda auditiva, primeiro, que é silenciosa. Você só vai perceber quando ela estiver um pouco mais gradual, lá na frente. E outra coisa, a proposta que você escuta mais alta, a tendência é sempre você ir aumentando aos poucos. Então, o fato de você já escutar isso no último volume já é um sinal de alerta, Roque, até. Porque não é o ideal. Não é o ideal, não deve ser feito, tá? Até porque, principalmente porque você não sabe quanto é que está vindo aí de intensidade desse fone. Isso, que é medida em decibéis. Certo. Isso mesmo. A gente não sabe quanto é que está vindo aí e isso pode te prejudicar. Então, muito cuidado. O ideal é 50% você ouvir seu período de trabalho para que não afete sua audição. E a mesma coisa os fones de ouvido. Está no celular, MP3, MP4, toda essa extensão de aparelhos eletrônicos que a gente tem hoje, tem que tomar muito cuidado para não prejudicar a audição. Inclusive, essa geração de agora é uma preocupação muito grande para a gente que estuda a perda auditiva. Porque a gente está percebendo, Roque, que cada vez muito mais cedo essa geração vem perdendo a audição. E isso é um trabalho que não só resulta na perda de audição, isso é um trabalho que tem um impacto muito maior. Muitas vezes, para você entrar em uma empresa, em um determinado trabalho, função que você precisa exercer, até mesmo quando você estudou para aquilo, você tem um exame que é chamado de exame admissional. E o exame da avaliação auditiva é um fator para você poder ocupar aquele posto de trabalho. E muitas vezes a condição da orelha já pode prejudicar até essa questão do emprego. E aí, com um jovem desse, com um impacto desse, como é que vai ser isso, pensando lá na frente, na ocupação de emprego? Qual vai ser o futuro desses jovens, Roque? Exato. Isso pode impactar socialmente, inclusive. Se você parar para pensar, a audição é o único sentido da gente que não para. Observe, tudo, os outros, a gente tem um descanso. Mas a audição a gente não descansa nunca. Observe como ela é exigida o tempo todo. Exato. Você já tinha observado isso, Roque? Com certeza. Com certeza, doutor. Eu estava aqui analisando, o senhor falando aí, e eu aqui também com o meu HD, aí eu volto e pergunto para o senhor, no caso, uma recepcionista. Hoje, porque a gente vê que a era do telefone fixo, né, depois do celular, aí saiu praticamente de linha, né, e hoje é mais o celular. Na sua concepção, doutor, o telefone, o fixo, para audição, parece que ele dá mais, como é que se diz assim, um privilégio de não afetar a audição do que o celular? O celular também, convencionalmente para uso de chamadas, ele também não vai afetar não, tá? Tanto que você pode observar que quem tem perda auditiva tem uma enorme dificuldade para se comunicar tanto no fixo como no celular, usando muitas vezes o viva voz. Hoje temos recursos como os aparelhos auditivos
que ajudam na questão tanto auditiva como no zumbido, é importante falar, sendo que a perda auditiva é o principal causador do zumbido. Consequentemente, o aparelho auditivo é a melhor forma para se tratar esse zumbido e essa perda auditiva. Hoje, para você ter ideia, os aparelhos auditivos já vêm com o recurso de linkar diretamente no celular para você atender a ligação no próprio aparelho auditivo. Justamente para ajudar nessa questão desse recurso. Mas durante o telefone fixo e o celular, ambos são seguros no hábito de atender ligação, fazer o seu trabalho habitualmente. O problema é, outra coisa importante, na recepção, no call center, você ou todo mundo, outra coisa importante é você diversificar a orelha. Não usar sempre na mesma orelha também. Por quê? Eu sempre dou esse exemplo. Pense em uma academia rock. Você vai para a academia, imagine se você pegasse só um membro, ou tanto superior como o inferior, exercitar só um lado do corpo, todo dia. Isso vai causar o quê? Um desequilíbrio corporal, né? Exato. A mesma coisa é a audição, cara. Vocês precisam fazer esse revezamento de orelha para estimular tanto um lado quanto o outro. Os dois lados precisam ser estimulados. Então, o ideal é você revezar sempre a orelha e o fone de orelha. Para evitar essa questão problemas futuros. Isso. Ô, doutor, o senhor falou antes da surdez no idoso. Eu volto novamente para o senhor. A surdez é coisa de idoso ou isso é um mito? É um mito. Não existe. Agora a gente vê, assim, Roque, a proporção de idosos com perda auditiva é grande por causa do envelhecimento mesmo. Essa doença que chama de presbicusia, essa patologia que a gente chama. Mas assim, como eu falei aqui antes, cada vez mais a perda auditiva, infelizmente, está atingindo nossos jovens. Então, hoje a perda auditiva, vamos dizer que é de todas as faixas etárias. Eu atendo no consultório aqui de criança que nasce com uma surdez congênita, que é desde o nascimento, a idoso, indiscutivelmente. Ainda tem, sim, uma maior parcela dos idosos, mas cada vez mais está aumentando a faixa etária mais nova. Certo. Isso é um problema. Mas que tem solução. Tem solução. A gente consegue... Perda auditiva, agora sim, Roque, é importante deixar claro, a gente tem 3 tipos de perda auditiva, ou seja, 3 tipos de surdez, tá? A perda auditiva condutiva, que é uma perda na condução, no processo de condução do som. A gente tem a perda auditiva sensório-neural, que é essa do ruído, do escutar o fone muito alto, é essa perda sensório-neural, e tem uma perda de audição mista, que é a junção das duas. Na condutiva, Roque, a gente tem um comprometimento na parte de condução, ou seja, no início, temos a orelha dividida em 3 partes: externa, média e interna. Quando o comprometimento é geralmente na externa ou na média, a gente tem essa surdez condutiva, que em alguns casos, ela tem tratamento e você consegue recuperar a audição. Agora, quando a perda auditiva é sensório-neural, que é naquela célulazinha que eu te expliquei lá atrás, aí sim é um processo muito pior. Por quê? É uma perda que não tem mais tratamento. Ela não tem mais cura, não tem mais volta. Você perdeu, não tem retorno. Então, o tratamento desses casos, e nos outros tipos de surdez também, quando a gente não consegue mais fazer essa recuperação da audição, é o aparelho de amplificação sonora individual. Que são os aparelhos auditivos, costumeiramente, que a gente utiliza, que é um ótimo recurso para devolver essa qualidade de vida ao paciente, que é o principal objetivo do nosso trabalho, que é essa devolução da qualidade de vida. Em muitos casos, a pessoa surda hoje, pelo processo de privação que sofre, chega a ter depressão, a pessoa porque não consegue ter um convívio social bom com a própria família, porque muitas vezes a família mesmo é impaciente, é falta de orientação para lidar com esse tipo de paciente. Então, é uma coisa que não pode deixar nunca de ser feito, que é o tratamento para essas questões de perda auditiva. É indispensável, porque afeta todas as áreas da nossa vida. Como a gente falou, né? É o sentido que a gente usa toda hora. É verdade. Doutor, estou aqui com um ouvinte, ela é a Dinocélia, parece, se não me engano. Eu gostaria de saber se a quimioterapia e a radioterapia causam também problemas auditivos. Pode sim, Robson. Inclusive, a gente recebe pacientes que estão em tratamento
no caso do câncer, né? Uhum. Para fazer adaptação de aparelhos auditivos. Inclusive, é uma norma, não é uma regra, mas a gente tem uma constante nesses casos. A gente tem no processo de químio, de rádio, é uma sequela, a perda auditiva é uma sequela que pode ser deixada em detrimento dessa doença psíquica. Vai tratar de uma coisa e está também prejudicando a audição. Outra. Porque assim, todo tratamento tem consequência. Uhum. São 9h06. Eu vou aguardar que o doutor retornar para nós darmos sequência aqui ao nosso bate-papo, muito importante, falando da audição. E você, ou vocês que estão aí acompanhando o nosso bate-papo via celular, né? Eu vou aguardar aqui só o retorno do doutor para concluirmos assim o nosso bate-papo. Doutor, tivemos uma quedinha aí rapidinho, né? Pois é, voltando. Os medicamentos, Roque, também, tá? Podem causar tanto zumbido, alguns podem gerar também esse processo de perda de audição também, como efeito colateral. O zumbido é mais habitual até do que a perda de audição, mas é aquele chamado efeito colateral. Certo. Outra dúvida que eu quero tirar com o senhor é sobre o cotonete. No caso, doutor Ícaro, o cotonete é importante ou não para cuidar dos nossos ouvidos? Ele ajuda ou atrapalha? A cera do ouvido, doutor, ela em excesso causa também surdez? Eu fiz logo 3 perguntas em uma só. Primeira pergunta para você. Vou lhe rebater com a pergunta primeiro, viu, Pronto, tá certo. Vamos fazer uma brincadeira. Você sabe para que foi inventado o cotonete, Roque? Não. Não foi Lembra das fitas cassete? Que a gente escutava música, Roque? Para limpar cabeçote de fita cassete. Ah, eu me lembro. Já foi da minha época, doutor. Isso. Então, o cabeçote, o atributo do cotonete era esse. Passava o álcool no cotonete ali e depois ia se passando ali naquela pecinha ali do aparelho para dar mais o som mais nítido, né? Para ouvirmos. Então, o cotonete foi feito com esse propósito. Nunca foi feito para colocar na orelha. E coloca aí, as marcas estão vendendo, elas vão continuar vendendo. Bem, Roque, o uso do cotonete, tá, é completamente dispensável, ou seja, não é para ser utilizado dentro da orelha. Por quê? O cotonete empurra o cerume. Ele, em vez de tirar, ele empurra o cerume, muitas vezes causando uma rolha de cera, que dificulta no processo de ouvir mesmo. Tanto que se você tiver com a rolha de cera, se fizer um exame de audiometria, por exemplo, vai dar lá aquela perda condutiva que eu te falei, que em muitos casos a gente tem como curar. Que na verdade só vai fazer uma lavagem na orelha e a gente consegue restabelecer a audição natural. Então, o cotonete retira em demasia, ou seja, retira a cera por completo. Aí que a população precisa saber de uma coisa, uma notícia que é antiga, mas é mal difundida muitas vezes. A cera é bom, a cera não é ruim não, Roque. A cera, nossa orelha precisa de cera, por isso que ela é produzida. Nada que foi criado foi à toa. A cera tem a responsabilidade de proteger nossa orelha de fungos e bactérias. E principalmente na proteção do tímpano, tá? E quando você tira, deixa a orelha lá exposta a esses fatores. E isso pode causar, inclusive, otite, que é a inflamação da orelha. Então, a cera é boa, tá? O cotonete não é para ser utilizado. Mas, doutor Ícaro, qual é a forma certa de você fazer para a higienização da orelha? A natureza foi tão boa que o que acontece? A cera é necessária ficar dentro da orelha, mas a dispensável a gente elimina na mastigação e na fala. Por isso que ela vai para fora. Qual é o ideal para remover aquela cera? Depois do banho, o cerume fica bem molinho, pega o dedinho, envolve na toalha ou até no próprio papel higiênico, tá? E passa na orelha com o dedo. Não se deve usar cotonete, gente, porque pode trazer prejuízo à sua audição.
além desses prejuízos das inflamações que pode gerar devido à falta de cera, ainda tem a possibilidade de perfurar o tímpano. Isso não é para quem usa só o cotonete, não. É o bocal de caneta, que muita gente usa, o mitre, uma chave, aquele palito de fósforo. E tanta gente, e se vocês pararem, eu sempre digo, você quer tirar uma dúvida de quanto isso é comum, Roque? Para meia hora na frente do Hospital Geral do Estado que você vai entender o que eu estou falando. Como é comum isso acontecer. A gente pensa que não, mas é. E perfurando o tímpano, é importante dizer que em muitos casos existe uma cirurgia chamada de timpanoplastia, tá? Que a gente reconstitui, que é reconstituído o tímpano do paciente. Porém, em muitos casos, mesmo com a reconstituição, o paciente não recupera o nível de audição anterior. Pronto. Às vezes, doutor, a questão que a gente pode ficar com vergonha porque está com o ouvido com cerume, né, com a cera. Então, como não é sujeira, cera não é sujeira. Então, como o senhor está explicando aí, isso não é vergonha para qualquer um de nós que esteja com o ouvido com cerume, né? Então, aí é uma ajuda até para a nossa audição. Isso, cera é um componente indispensável para a saúde da nossa orelha. É igual os pelos do nariz, que também ele ajuda, filtro, né? Infiltra a impureza do tempo. Isso. Pronto. É um filtro. E a cera da mesma forma, ela ajuda e mais do que isso também, ainda tem a função de lubrificação da orelha também. Porque ali a parte da orelha é uma mucosa. Outra coisa, a gente não chama mais ouvido não, tá? A gente agora chama de orelha. A orelha precisa dessa lubrificação o tempo todo. E a cera ainda faz essa questão de lubrificar a nossa orelha. Então ela tem muitas funções pra gente. Então é necessário que se deixe a cera. Cera não é sujeira, gente. Cera é proteção. Pronto, aí qualquer dúvida aí você tira agora aqui com o doutor Ícaro. Doutor, é verdade assim que dizem que a melhor forma de se comunicar com alguém assim que tenha perda auditiva é gritando, é? Não. Isso é outro mito, né? Sim. Para as pessoas que têm uma perda auditiva, realmente muitas vezes é preciso exceder o volume da voz, às vezes da fala, né? Porque para que ela possa. Mas assim, o que a gente vê como grito muitas vezes é o exagero. É aquela questão que eu disse que a privação pode causar, em alguns casos, até um isolamento da pessoa e vir trazer prejuízos psíquicos, emocionais, tudo isso para as pessoas. O principal fato o cuidado que a gente tem que ter com essas pessoas é falar um pouco mais alto, exceder essa intensidade sim, mas falar também pausadamente e principalmente de frente. Isso vai ajudar a compreensão da pessoa surda. Outra coisa, Roque, gente, as pessoas que têm esse problema auditivo, principalmente no grau mais profundo, que chamam de deficientes, que muitas às vezes se comunicam por libras e tudo, eles não gostam de ser chamados de deficiente auditivo, tá? Eles gostam de ser chamados de surdos. Ainda então, tem isso, sempre surdo é o termo correto a se trabalhar. Então, gritar, às vezes, além de não resolver o problema da comunicação, que às vezes, quanto mais nervoso você fica, mais difícil é para aquela pessoa escutar, pode trazer essas consequências ruins emocionais. Ainda mais no nosso tempo de hoje, que a gente sabe que é um problema muito grave que a gente vem enfrentando, né? Saúde emocional. Pronto. Doutor, antes da gente concluir aqui o nosso bate-papo, que está sendo muito bom, essa interação do senhor aqui dentro do nosso programa, quais são as cidades às quais o senhor atende? Primeiro vou informar aqui a vocês, estou coordenador clínico hoje do Centro Auditivo Conexão Sonora. Certo. Tá? A gente atende, o nosso atendimento hoje se dá em Salvador, temos 3 unidades, Itaigara, Brotas e Corredor da Vitória. A gente tem uma unidade em Lauro de Freitas também, que fica na região de Vila do Atlântico, e estamos inaugurando, provavelmente no próximo mês, uma unidade em Feira de Santana. Tá? Mais próxima. Ali na proximidade da Avenida Getúlio Vargas, para a gente estar
levando devido à procura, que nosso trabalho, graças a Deus, tem se estendido muito. Reabilitação auditiva é um trabalho valoroso, vale muito a pena como ser humano tratar as pessoas, eu vou ser sincero para você. Isso é meu combustível de acordar todo dia, enfrentar esse trânsito de Salvador como está hoje, o reconhecimento e a recuperação dos meus pacientes. E devido a isso, a gente foi, graças a Deus, a proporção foi tomando e nosso trabalho chegou em Feira de Santana, e até pela nossa própria demanda, nossos próprios pacientes, a gente vai estar abrindo essa nova unidade em Feira de Santana. Provavelmente no próximo mês já deve estar funcionando a conexão sonora Feira de Santana. Que bom, né? Como o senhor mesmo disse, aquilo que a gente faz com amor e por amor só tem a fluir e só tem a crescer, né, doutor? Roque, por mim eu falava com você aqui durante 10 horas seguidas, só de audição aí pra gente estar falando no só. Como é que fala? Se eu tenho um vício na vida é falar sobre os cuidados e sobre minha profissão e sobre o meu trabalho, que é indispensável para as pessoas e, principalmente, melhora a qualidade de vida delas. Pronto. Ô, doutor Ícaro, a gente vai chegando aqui ao final do nosso bate-papo, porque o Haroldinho já chegou aqui para conduzir também a nave, logo após aqui nosso bate-papo, e eu queria que o senhor deixasse também as suas palavras finais, e que em outra oportunidade, quem sabe, para nós termos esse contato e falarmos novamente sobre assuntos auditivos. Que Deus te abençoe, não o conheço pessoalmente, mas pelo seu jeito, já dá para nós notarmos assim a sua simplicidade com os seus pacientes também, doutor. Na verdade, eu queria agradecer a você pela oportunidade de estar aqui, a Miguel também, conversando com vocês, aos ouvintes da Brisa Mais FM, tá? Que vocês tenham uma ótima semana, todos vocês, e tenham, principalmente, Deus na vida de vocês, hoje e sempre, tá? E que não descuidem da audição, porque, como diz, é o único sentido que a gente tem que nunca dorme. Então, pessoal, vamos se conscientizar e vamos utilizá-la da melhor forma. Tá certo? Pronto. Doutor, muito obrigado. Também um bom início de semana para o senhor e espero, como eu já disse, em outra oportunidade, nós termos esse bate-papo tão importante, tá bom? E só mais um recado, Rob. Pronto, pode ficar tranquilo. Importante, pessoal, lembre-se ainda, a pandemia não acabou. Então, os cuidados higiênicos, principalmente, precisam ser mantidos. A vacina trouxe muita evolução para a gente, porém, precisamos ainda tomar esse cuidado, tá bom? Um abraço e excelente semana para vocês. Obrigado, doutor. 9h18, assim encerramos aqui o nosso bate-papo com o doutor Ícaro, ele que é fonoaudiólogo, um assunto tão importante, o qual nós levamos até os nossos ouvintes. Vem aí, Haroldo Dias com Supermanhã.